Convidamos agora o Ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, a fazer uso da palavra. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhores ministros, caros parlamentares, deputados, senadores, executivos da aviação civil aqui presentes, senhoras e senhores, o que nós estamos vivendo aqui é um dia histórico, mais um dia de cumprimento de promessa, porque nós temos um presidente da República que honra compromisso. E o compromisso de simplificar, de desburocratizar, compromisso que foi internalizado por todos os ministros, principalmente o ministro da Economia, que tem isso como mantra, a simplificação da economia, a desregulamentação, a desburocratização, e que a gente conseguiu incorporar compromisso de tornar a vida do brasileiro mais fácil, de tornar a vida do brasileiro mais barata, tornar a vida do brasileiro mais simples. Nós vivemos um paradoxo. Estranhamente, no país que inventou a aviação, no país de Santos Dumont, nós voamos pouco. E voamos pouco porque a gente perdeu o gosto de voar. Voar se tornou burocrático. Voar se tornou custoso. Voar se tornou um sofrimento. Sofrimento estampado nas lágrimas dos pilotos que nos procuram, dizendo que estão perdendo a sua habilitação. Porque não conseguem cumprir as exigências, não conseguem arcar com os custos. Sofrimento que foi nos trazido por quem tanto contribuiu com a aviação no Brasil, Dr. Osiris Silva, que esteve conosco, já com idade avançada, mas muito lúcido, com todo o seu brilhantismo, dizendo, basta, não dá mais para a aviação funcionar assim. Nós temos que acabar com esse sofrimento. E nós temos um presidente que tem essa responsabilidade, tem essa mentalidade, que deu essa diretriz. Porque tem uma capacidade de poucos, consegue se transmutar, se colocar no lugar das pessoas. Por isso se preocupou tanto com o emprego no momento mais difícil que o Brasil passou na história recente. Por isso que não tem medo do povo. É um presidente de coragem, é um presidente que veio para transformar. E nós somos instrumentos nesse momento, para ajudar nessa transformação. E é por isso que hoje está sendo lançado esse programa, que é o Voo Simples, né, que se alia a outras iniciativas do Ministério da Infraestrutura para tentar incrementar a aviação no Brasil. Nós estamos conduzindo o maior programa de concessões do mundo e devemos leiloar até o final do governo do presidente Bolsonaro mais 42 aeroportos. Fizemos 12, já estamos com 22 lá no TCU. E tenho certeza que esses leilões serão um grande sucesso. Para que a gente voe, é necessário ter infraestrutura. Mas a infraestrutura não vai ficar restrita aos aeroportos da Infraero. Ela irá também para os aeroportos regionais. E é por isso que já na próxima reunião do Conselho a gente vai lançar a primeira parceria público-privada para aeroportos regionais na região da Amazônia, para dar infraestrutura para as empresas que querem voar, querem fazer a diferença para aquelas pessoas que precisam do transporte aéreo para sobreviver. Porque não tem, muitas vezes, outra opção. É por isso que nós estamos investindo em acordos de céus abertos, investigando por que o combustível de aviação é tão caro e como é que a gente pode fazer para barateá-lo. Mas o principal são as barreiras regulatórias. Porque antes a gente pode imaginar que tudo que está sendo feito só vai atender a aviação comercial. E essa era a angústia de quem milita na aviação geral. Na aviação executiva, na aviação agrícola, na aviação experimental, que estava morrendo. Nós não podemos deixar essa aviação morrer, não com o país, com a dimensão continental que tem, com o potencial que tem. E o Voo Simples vem para transformar essa realidade. Abrimos o capital estrangeiro, removemos uma grande barreira regulatória.
Mas agora nós vamos diminuir a regulação, paulatinamente. E o esforço começa no dia de hoje. Isso faz parte do nosso programa Infracompetitividade, faz parte do nosso anseio de atingir um dia a OCDE, ministro Guedes. Temos um eixo de livre mercado, com uma regulação que privilegie a competitividade, um eixo produtividade focado na desburocratização. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós vamos propor a modificação, isso acontecerá em breve, vários dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica, que se tornou obsoleto, é de 86. Também vamos mudar a lei da agência e revisar a lei que trata das tarifas de fiscalização da aviação civil, proibitivas, que estrangulam, por exemplo, a certificação de aeronaves que destroem a aviação experimental. Nós vamos resgatar a aviação experimental no Brasil. Nós vamos revogar, e aí eu agradeço o apoio do Ministério da Economia e da Casa Civil nessa tarefa, e é bom que todos entendam, nós temos um governo que caminha junto, nós temos um governo que tem um líder, esse líder é o presidente Bolsonaro, e realmente é um presidente que tem um time na mão. E eu agradeço o esforço da Economia e da Casa Civil, que junto com o Ministério da Infraestrutura estão revogando 7 decretos, que também se tornaram obsoletos. Então vamos tirar da existência aquilo que não serve mais. Vamos revogar uma portaria interministerial do Ministério da Infraestrutura com o Ministério da Economia, que diz respeito a questões de trabalho. E aí vamos fazer a transformação. Imagina que na aviação agrícola, eu só posso certificar para pulverizar uma lavoura. Se eu pegar o avião e certificar para aquela lavoura, eu não posso pulverizar outra. Que sentido faz isso? Isso vai acabar. Nós vamos transformar isso. Se houver uma falha no equipamento, e eu conseguir corrigir essa falha no equipamento, o mecânico certificado vai ter que viajar para testar que aquele serviço foi feito em outra localidade. Porque senão, se aquela aeronave decolar, ela vai estar irregular. E que sentido isso faz? Nenhum. Presidente, nós acabamos com o simulador, tornamos o simulador opcional para o motorista que tira a sua habilitação, o condutor de veículo, para entender que isso não contribui para a segurança. Aliás, os países do mundo não usam. Nós estamos diminuindo a exigência do simulador, que foi algo que nos foi trazido pelo mercado. Então, o piloto que tinha que fazer simulador no exterior, todos os anos, não vai mais precisar fazer. Nós vamos fazer o que os países fazem. Nós vamos atuar em aderência ao que rege a ICAO, o FAA. Então, nós vamos fazer o simulador uma vez a cada 2 anos. Estamos mudando o treinamento de pilotos e copilotos para tornar a vida do copiloto mais barato, para que ele comece a trabalhar, ingresse no mercado, para que aí ele possa almejar um outro voo, possa fazer um novo treinamento. Então, a lista de exigências mais simples, para que ele possa voar imediatamente, vão modificar o formato, o funcionamento do registro aeronáutico brasileiro, herança da nossa cultura cartorial. O registro de aeronaves, de transações com aeronaves, de modificações, de incorporação de implementos de segurança, vai se tornar muito mais simples. Vai ser mais barato aceitar e certificar aeronaves, vamos diminuir as tarifas. Nós vamos simplificar a vida da aviação experimental. Isso sem perder absolutamente nada no que diz respeito à segurança. O voo simples vai trazer a possibilidade da operação anfíbia, para a gente usar o nosso potencial e aproveitar a nossa característica da região norte, sobretudo, que hoje não é explorada, a regulamentação. Imagina a gente poder transformar os nossos rios da Amazônia, os nossos igarapés, lá no norte igarapé, mas quem conhece os igarapés da Amazônia sabe que são verdadeiros rios.
General Girão está balançando a cabeça, porque serviu na Amazônia, sabe do que eu estou falando. Imagina a gente poder fazer a operação anfíbia na Amazônia, que é uma coisa que hoje no Brasil é proibida. As pessoas não conseguiam fazer prova, porque havia limitação nos locais de provas, apenas 7 estados e 13 localidades. Todos os estados da federação vão fazer provas, nós teremos provas em 50 localidades. É uma lista de simplificações muito grandes. Vai ser mais fácil, por exemplo, fazer um aeródromo privado. E o que a gente vai fazer, tão somente, é certificar depois que a obra estiver pronta. É homologar depois que o empreendimento estiver pronto. E esse empreendimento, o proprietário vai poder oferir receita comercial. E isso vai ser muito útil para a aviação geral. Carteira de motorista, presidente, aumentou agora a validade de 5 para 10 anos. Muito bem-vinda, porque não havia razão orgânica da gente fazer prorrogações de carteira a cada 5 anos. Imagina um jovem que tirou a carteira agora, com 18, 19 anos, na flor da idade, ter que voltar para renovar a sua carteira com 23, 24 anos. Não faz sentido. Carteira do piloto, a habilitação do piloto agora não vai ter mais validade. Até porque ele treina todo ano, ele está voando, ele vai fazer seu exame de saúde, ele vai comprovar seu treinamento e a carteira não tem validade, porque a validade da carteira era, no final das contas, para cobrar taxa. E as papeletas, listas, papéis, que tinham que ser guardadas, armazenadas por 5 anos, para que a ANAC observasse o que aconteceu naquele voo quando desse vontade. Isso não vai ser mais necessário, isso vai acabar. E aí, tudo que é necessário para o voo, para a segurança, vai ser digital. É um programa que está começando. E nós vamos fazer modificações paulatinas, perenes, como vamos fazer em todos os setores. Que a pergunta que nós temos que fazer sempre é: a regulação está nos atendendo? Eu pergunto para o pessoal da NTT, por exemplo, por que o caminhoneiro odeia tanto vocês? Porque regulam demais. E aí, tudo que dá errado numa operação de transporte vira responsabilidade da agência, porque ela se mete onde não devia se meter. E é isso que nós vamos transformar. É isso que vai mudar no governo do presidente Bolsonaro, que é o governo da transformação. E eu agradeço o protagonismo da iniciativa privada. Durante muito tempo, eu reclamei, eu senti a falta do protagonismo da iniciativa privada, delegando para o Estado a solução de todos os problemas, como se um governo existisse para resolver problema. Não, o governo existe para dar consequência àquilo que é percebido por quem está na linha, por quem está na linha de frente, porque quem aponta, onde o calo aperta. É o protagonismo da iniciativa privada que vai mover esse país. São as forças vivas que moverão esse país. E esse programa não seria possível se os privados não estivessem participando, trazendo para nós: olha, isso aqui está errado, isso aqui não funciona, nos dando a oportunidade de corrigir o rumo. E isso, aliado à coragem de um presidente que está a fim de mudar, vai dar muito certo. Nós vamos transformar a aviação civil brasileira e aproveitar o enorme potencial que nós temos, fazendo com que o brasileiro voe mais, com que a aviação executiva cresça, com que a aviação agrícola cresça, com que a aviação experimental cresça. Enfim, fazendo com que o Brasil decole. Obrigado. Nesse momento, o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, e o ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, assinam portaria que revoga a Portaria Interministerial 3019.